Amados do Senhor Jesus, graça e paz. É uma enorme alegria estar aqui nesse púlpito, para mim uma grande honra. A mim que sou filho desta casa, filho desta igreja, que quando eu era seminarista, quando eu era membro, eu subi algumas vezes neste púlpito, poucas como pastor, mas eu acho que esta noite tem um gosto todo especial. Desde que eu e minha família retornamos da África do Sul, por conta dos meus estudos de doutoramento, eu não tive a oportunidade de retornar e publicamente agradecer pelo apoio que esta igreja deu, principalmente no meu último ano de estudo. Eu pedi para que algumas igrejas me ajudassem no sustento e algumas resolveram se abster no último ano. E eu pedi ajuda então naquele ano para a Igreja Presbiteriana Ebenezer, que não só resolveu ajudar, mas ajudou com abundância, fazendo com que nada faltasse à nossa casa. E eu tenho agora a oportunidade de tornar pública a nossa gratidão por isso. Aliás, essa experiência que nós tivemos na África do Sul, ela vai fazer um pouco parte daquilo que eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite tão festiva, já que estamos completando mais um ano de existência desta amada igreja, que um dia me abrigou como seu filho, e agora eu tenho que dizer que esta foi a última igreja da qual eu fui membro, porque depois que você é ordenado pastor, você perde o privilégio de ser membro de uma igreja e passa a ser condenado a ser membro de um presbitério. Brincadeira. É uma bênção. Mas é uma bênção daquelas que ardem um pouquinho. Meus queridos, é uma alegria e uma bênção poder estar aqui esta noite e lhes trazer uma reflexão na palavra de Deus, pelo que eu convido os irmãos a abrirem a Bíblia no livro do profeta e meu pastor Daniel. Daniel foi o pastor da minha família durante os anos que nós estivemos na África do Sul. Nós precisávamos de algo conhecido e ao mesmo tempo profundo para pastorear no nosso coração em terra tão estranha. Nossos olhos não enxergavam nada, absolutamente nada familiar. A língua era estranha, o sotaque era estranho, tudo era estranho. Aquele povo enorme de alto, a gente se acha alto, a sensação que a gente tem quando chega lá é que a gente chegou em algum lugar da Terra-média, do Senhor dos Anéis, porque aqueles homens lá tudo com... Eu era o baixinho, eu era o tampinha da turma, os nossos colegas saíam às vezes para estudar, para fazer um curso, e eles todos altos, loiros, todo mundo tinha olho azul, chegou a ficar sem graça, e eu falava, gente, não tem nada parecido com a minha terra aqui. Me lembrou muito a sensação de Daniel na Babilônia. Mas não somente por isso, porque eu também tive a oportunidade de pregar e expor esse texto lá, e de trazer as reflexões deste profeta para a minha casa. E depois, quando retornei e assumindo o pastorado da igreja que hoje eu pastoreio e sou plantador, a Igreja Presbiteriana Metropolitana de São Paulo, da qual inclusive trago um abraço, pois avisei que estaria hoje com vocês. Eu tive também a oportunidade de expor este livro, mas eu quero chamar a sua atenção para os primeiros versículos e eu não vou chegar até o famigerado verso 8, que geralmente, e para muitos, é o começo do livro de Daniel. E eu quero mostrar para os irmãos que temos coisa mais importante, ou tão importante quanto, nos versos anteriores. Eu quero ler com os irmãos no capítulo 1 de Daniel, dos versos 1 a 7, ainda que eu vá expor tão somente os últimos versículos 6 e 7. Para o nosso conhecimento, então, no ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá,
e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa de seu Deus, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária, das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. E aqui vêm os versos que eu quero expor esta noite. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. Nós já oramos pedindo que Deus abençoe a exposição desse texto. Mas eu tenho noção e a impressão de que quando você anuncia que a mensagem vai vir dos seguintes versos, entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, e o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, de Abednego. Eu imagino que a impressão que dê é: vamos orar de novo. O que vai sair daqui? Que mensagem há de vir destes 2 versículos? Bom, para se descobrir, você vai ter que manter a sua Bíblia aberta e prestar atenção no que eu vou passar a lhes falar a partir de agora. Aliás, eu estava comentando que quando nós viajamos para esta outra cultura e país, este livro trouxe preciosíssimas lições para a nossa alma, justamente porque nós, como esses 4 rapazes, estávamos em um país estranho, numa terra estranha, longe da nossa cultura, longe da nossa pátria, em algumas circunstâncias até longe do nosso Deus. Até porque cultuar para nós, que somos cristãos e brasileiros, está muito intimamente ligado àquelas frases e aquele linguajar que é típico. Nós crescemos cantando e falando coisas que ficam gravadas no nosso coração. Quando você vai para fora, você vai cantar uma música como essa que nós cantamos na liturgia, não tem o mesmo sabor. Ela é cantada em inglês ou em afrikaans e não pega a gente da mesma forma. Algumas vezes a gente se via chorando na liturgia porque a melodia era nostálgica e nos lembrava os tempos de Brasil. E à primeira vista, parece que as semelhanças com a cultura, o tempo, a analogia que a gente possa fazer entre a nossa vida e a do profeta Daniel e seus amigos, para por aí. Agora vamos para o texto e leia o verso 8, pastor, e fale logo que Daniel resolveu firmemente não se contaminar e vamos para o que interessa. Mas o problema é que quando a gente faz esse salto, a gente esquece que existe muito mais de semelhança entre aquilo que nós experimentamos na vida aqui do que quando a gente faz essa separação. Afinal de contas, ainda que a gente diga de maneira, por vezes, hipócrita e eufemística, de que nós somos peregrinos e forasteiros, o fato é que vocês e eu somos forasteiros nesta terra. E a gente esquece disso, justamente porque fala a língua. Olha para uma igreja que eu fiquei pensando,
eu não conheço ninguém dessa junta diaconal. Por um lado, eu dei graças a Deus que ninguém lembrava das coisas que eu fazia quando eu era adolescente aqui. Mas por outro, eu não conheço essa junta diaconal. Eu mal e mal conheço o conselho. Mas quando você olha para a igreja, você vê alguns rostos conhecidos. E você se sente em casa. Isso é gostoso e perigoso. Se sentir em casa nesse mundo é perigoso. E na expectativa de que Deus nos ajude a lembrar algumas coisas importantes que esse texto nos ensina, eu quero relembrá-los do contexto em que essa história se passa, para ajudar a gente a fazer esta conexão. Repare, por exemplo, no verso de número 4. Os 4 personagens principais deste capítulo, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, são descritos no verso 4 como jovens. E a palavra aqui pode muito bem significar adolescente. Eles deviam ter, no máximo, 16, 17 anos. No máximo. Daniel vai morrer no alto dos seus 84, 85 anos, depois de 70 que passou no cativeiro. Então, se 15 anos, tá bom, 17 no máximo. Eles não eram os jovens como a gente imagina, por exemplo, como o jovem que foi ordenado diácono. Não era esse tipo de jovem. Eu já posso dizer isso, olha só. O tempo passa. Não, eles eram mais como a União Presbiteriana de Adolescentes. Quando eu saí desta igreja para enfrentar o presbitério, eles perguntaram por que no meu currículo eu não tinha feito nada na UMP. Falaram, você deixou a UPA e não fez nada no UMP e quer ser pastor. Eu disse, é porque até o dezembro do ano passado eu era vice-presidente da UPA. Eu fui para o seminário com 17 anos de idade. Eles eram jovens, muito mais jovens do que quando eu fui para o seminário. E eles estavam sendo preparados, diz o texto, no verso 4 ainda, que eles estavam sendo preparados para assistir, ou seja, dar assistência, servir na corte do rei. E para que isso fosse possível, esses jovens receberam uma bolsa na Universidade Federal da Babilônia. E agora eles deveriam passar por um intenso programa de 3 anos, nos quais eles deveriam aprender a literatura e a língua dos caldeus. Por si só, essas duas coisas já demandaria muito. Essa é uma questão que às vezes a gente não para pensar, que a gente é aculturado, porque a gente cresce na educação que tem no nosso próprio país. Mas quando você vai para outro país, você tem um primeiro choque. Pelo menos esse foi o meu caso. Eu cheguei lá e eu tinha um trabalho para apresentar, e eu não podia apresentar os bons teólogos brasileiros. Eles não teriam como conferir. No final eu lembro de ter recebido algumas críticas do tipo, por que você não citou aqui um teólogo africano XYZ? Razão? Eu não os conhecia. Bora voltar para a prancheta, refaz o capítulo. Por quê? Porque exatamente isso é o que faz você se tornar partícipe da cultura, aprender a literatura e aprender a língua. Aliás, na África do Sul se falam 11 línguas oficiais, com tanta língua, um desperdício que eles não falam em português. Tinham 11 opções, nenhuma era o português. E ali do lado fala português e come mandioca. E nenhuma das duas coisas tinha na África do Sul. Vocês estão rindo, mas vocês não sabem o que é passar 3 anos, como eu passei, sem comer mandioca, sem comer tapioca e sem falar português. A única pessoa que falava português era um senhor de Portugal que estava ali perto dentro de uma vandinha que falava português de Ilha da Madeira. E de tanta gente conversar, eu acho que peguei um pouquinho de sotaque. Isso era o melhor que a gente tinha.
Depois a gente descobriu mais uma outra loja, essa era que eu gostava de ir para comprar mantimento, a outra que minha esposa gostava de ir para comprar as coisas de criança. E finalmente, dentro deste programa, eles também tiveram, que é o momento do nosso texto, a alteração dos seus nomes. E esse detalhe é marcante no caso de Daniel, Misael, Ananias e Azarias, porque essa é uma experiência que, quando você vive fora, você também passa. Nós temos nomes muito peculiares por conta da nossa língua. E lá estou eu, achando alguns daqueles nomes bastante curiosos. Eu tinha como um co-orientador um brasileiro meio alemão, e o nome dele era Guilherme. Até aí, tudo bem. Como ele falava português e era brasileiro, a gente se dava bem e o seu nome era Guilherme. Eu já sabia que, por algum motivo que só Babel explica, Guilherme vira William. Eu não sei porquê. Mas eu olhava os Williams e via que a última sílaba era diferente, eles eram William. Aí eu falei, ok, vou tentar chamar um deles. Inclusive fiquei muito amigo de um William. Qual não foi a minha surpresa de descobrir que naquela língua e cultura não se fala nem William, nem William, nem Wilhelm, nem nada disso. Mas o meu amigo Willem, eu lia Wilhelm e ele chamava Willem. Eu olhava e via teologia, mas se falava teologia. E eu passei 3 anos sendo chamado Jonatas de Maquedo. É curioso como o nosso nome muda, mudando da cultura. Aliás, ninguém nunca me chamou de Jonatas lá. Era sempre Jonatas Maquedo. E custou para você aprender a responder por um outro nome que não era o que sua mãe ou seu pai te deu. Imagine eles que estavam sendo escravizados e tiveram os seus nomes alterados, inclusive para fins ofensivos. Diz o texto no verso 5 que o currículo do sistema de reprogramação era bastante complexo, incluindo até uma dieta específica, sobre a qual Daniel vai ser o protagonista a partir do verso 8. Mas eu não quero tratar do verso 8, eu quero tratar deste momento em que os nomes destes jovens e o momento que eles estão passando têm a nos ensinar. E eu entendo, meus irmãos, que quando a gente se percebe nessa condição, o que às vezes eu reconheço custa para nós, eu entendo isso, mas eu quero relembrá-los e trazer-lhes à memória de que nós precisamos resistir a esta reprogramação que o mundo faz toda semana conosco. Nós somos programados de domingo, nós viemos à igreja, começa a nossa semana, este é o primeiro dia desta semana, e ao longo da semana a gente vai dissolvendo, desmilinguindo, a gente vai sendo cozido. Aí a gente precisa voltar aqui para se recompor. E eu entendo que esse texto nos dá 3 estratégias muito sólidas para que você resista à reprogramação que o mundo faz. Então eu entendo que esse exemplo pode ser e será muito útil para todos vocês e de maneira muito especial ao grupinho lá de cima, lá no fundo, os mais jovens. Porque eles acham que tem todo o tempo, mas esses rapazes foram levados adolescentes. Por outro lado, nós que estamos aqui embaixo, a gente já deu jeito na coisa, o que pode não ser verdade. Então eu entendo que você precisa dessas estratégias, seja lá quem você for. E é por isso que eu vou chamar a sua atenção para a primeira expressão do verso 6, que aparece aí na sua Bíblia. E a expressão é entre
entre eles, se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. A primeira estratégia para você resistir à reprogramação do mundo é se aperceber de que estaremos entre eles. Esse conceito chega até a ser complicado para nós, porque estamos em nossas casas, vivendo a nossa vida, tendo o nosso cotidiano, nos julgamos uma geração privilegiada, especialmente amada, única em comparação às gerações passadas. Mas o fato é que nós estamos no meio de tudo isso. Do tudo isso, o quê? Nós somos copartícipes das canseiras normais dos mortais. Na verdade, nós, como eles, estamos entre eles. Nós somos encorajados, talvez não nesta igreja, graças ao bom Deus, mas nós somos encorajados pela cultura ao nosso redor a acreditar que nós não seremos atingidos pelas vicissitudes desta vida. Afinal de contas, quem não é filho do rei aí, não levanta a mão. Quem é igreja presbiteriana, a gente não levanta a mão. Mas se pudesse, você levantaria a mão para dizer que você é filho do rei? A nossa experiência cotidiana, por outro lado, é completamente diferente. Tal como o profeta Daniel escreveu, eu e você estamos entre eles. Repare que o texto diz que foi chamado, a ordem do rei Nabucodonosor, no verso 4, foi para que Aspenaz separasse dentre os filhos de Israel, da linhagem real como dos nobres, alguns jovens com determinadas características vantajosas. E o verso 6 diz que os 4 personagens da noite estavam entre eles. Deus não os poupou. Eles estavam entre eles. Entre os jovens abduzidos de Israel, retirados de sua terra, estavam Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Isso pode acontecer conosco. E a gente às vezes se pergunta, por que nós? Porque o meu pneu foi o que estourou na estrada deserta? Porque a minha conta zerou antes do mês terminar? Porque foi na minha casa que a doença entrou, ou o luto que invadiu sem pedir licença? Porque eu? E a gente se pergunta se jogamos pedra na cruz. Ou você acha que foi fácil ser sequestrado do seu país, desterrado, vendo os seus parentes sendo mortos a fio de espada, e esse rei, depois de dizer que te achou bonito e quer que você, por causa da sua inteligência, sirva na corte real? Não. Eles estavam entre eles. E conquanto eu tenha preparado esse sermão antes da pandemia, note que quando a pandemia sobreveio sobre todos, e nós estávamos entre eles. Deus não nos poupará sempre. Às vezes a gente pula para esse texto e que é mesmo o momento em que eles não são queimados na fogueira, ou que o leão não pega Daniel, mas o fato é que a vida comum não é feita desses momentos extraordinários, mas de uma vida comum na qual nós estamos entre eles. O metrô cheio, nós estamos entre eles. Ah, mas eu não uso o metrô há muitos anos. Não está preso no trânsito. Estava entre eles. Não, mas eu vou de Uber. Então você está entre eles que usam Uber. Você não vai escapar. Nós estamos entre eles. E no que isso nos ajuda? Bom, você está preparado para estar entre eles ou estava esperando que Deus te protegesse? Essa frustração que nós temos de Deus, por que o Senhor me deixou passar por aquilo que todos estão passando? Não sou especial para ti?
Eu já estive entre aqueles que tiveram câncer. Eu já estive entre aqueles que perderam irmãos. Eu já estive entre aqueles que não passaram uma determinada prova. Você também? Você está preparado para estar entre aqueles que estão no mundo? Irmãos, nós não seremos considerados exceção quando o mundo quiser impor o seu molde sobre nós. Ah, não mexe com aquele não, que ele é crente, poupa ele. Não, nós muito provavelmente não seremos excluídos, não seremos a exceção, estaremos entre eles. Quanto antes você se aperceber disso, melhor. Inclusive porque eu creio ser parte fundamental do nosso crescimento e maturidade. Essas coisas acontecem conosco também. Então, a primeira estratégia é uma que deixa você mais esperto. Aperceba-se de que você vai estar entre eles. A segunda estratégia que eu vejo nesse texto é que você deve perceber a sutileza da estratégia do mal. A sutileza. Ah, irmãos, quantas vezes eu já falei aquilo que eu ouvi quando estava sentado aí com vocês? Que se Satanás aparecesse em toda a sua desgraça, a gente correria dele para o colo do Senhor. Ah, Satanás não vai aparecer de vermelho, com chifre, um tridente do Aquaman na mão e dizendo para você que ele quer te furar por toda a eternidade. Nem precisa ser crente para olhar para isso e dizer, não quero. Não é uma questão de cristianismo, de inteligência. Vem um bicho horroroso, com pé de bode, cara de bicho, chifre, com um tridente, eu não quero conversa. Mas essa não é a estratégia do mal. A estratégia do mal é sutil. Mas ela não usa só Satanás. Às vezes usa a nossa própria carne, a nossa própria pecaminosidade. E a gente esquece de que o mal habita em nós. Mas neste caso, eu quero chamar a sua atenção para o terceiro inimigo das nossas almas. Muito mais sutil, pervasivo e, muitas vezes, imperceptível. Quando Satanás age, a gente é capaz de perceber o sutil cheiro de enxofre que ele deixa. Quando a nossa pecaminosidade vem à tona, a gente percebe, mas nem sempre a gente se dá conta do mundo. A estratégia leva em consideração um mundo mau. Nesse sentido, o mundo busca colocar em nós um senso de dependência do nosso conforto material e de certos prazeres em si mesmo. Ou seja, o mundo quer que você creia que ele é o doador dessas bênçãos. Que nós devemos passar a amar e desfrutar dessas bênçãos e nos afastar do Senhor. Irmãos, pense no caso desses meninos. Eles eram adolescentes acostumados àquele lugar pálido, sem muita cor, cheia de vegetação típica que não era muito exuberante. Eles viviam em Jerusalém, que era, joia perto de alguns lugares de Israel. Eles saem dali, são sequestrados, é um horror, e eles estão tristes e chorando, mas quando a cortina é tirada, a primeira coisa que eles veem é um portão gigante feito de mármore, uma coisa linda, azul, inexplicável. E quando aqueles portões se abrem, eles veem os jardins suspensos da Babilônia, considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Seus olhos se enchem, existe mais beleza para ver do que os olhos deles conseguem captar. Me lembro que essa foi a sensação quando eu cheguei no local onde a gente moraria na África do Sul. Tudo era diferente, os telhados eram diferentes, tudo, a arquitetura, a rua, era diferente mesmo, porque lá eles dirigem ao contrário, né? Aí eu tinha que dirigir, mas não sabia. Aí às vezes eu queria passar a marcha, mas a marcha era para o lado de cá, e eu abaixava o vidro, e aí eu tinha que olhar para o retrovisor, olhava para fora. Era horrível, até se acostumar. Havia muita informação, e essas informações não eram
tristes, depressivas, elas eram encantadoras. E você acha o quê? Que eles chegaram lá e tomaram 15 chicotadas para tomar vergonha na cara? Não. Chegando lá, Nabucodonosor deu o que havia do bom e do melhor. Eles vão comer da mesa do rei, vão beber do vinho do rei. Ei, olha, até que não está tão ruim esse negócio de Babilônia, hein? Tem uns negocinho gostoso aqui, umas coisas bonitas. Que coisa joia, não é? E aí é o problema, porque é dessa forma que o mundo começa a nos encantar. Ele é mais brilhante, ele é mais barulhento, ele é mais apelativo, ele é mais encantador, ele salta aos olhos quando muitas vezes o culto, a adoração e a vida na igreja é comum. Não tem muito brilho, não tem toda aquela efusividade que a gente vê lá fora, e a gente começa a ficar encantado. Irmãos, eu posso dar alguns exemplos de como o mundo tem um poder encantador sobre nós. Pense, por exemplo, nos seus filhos. Seu filho não para quieto por nada nesse mundo. Filho, pare quieto, filho, pare com isso, filho, se comporte, filho, pare. Mas se você puxar uma galinha azul cantora, uma aventureira estrangeira ou um senhor com notável sobrepeso cantando canções no mundo só dele, a criança para na hora. E o melhor, ela fica tão encantada que ela come que nem percebe. Criança não come legumes? Deixa um desenho na cara dela para ver. Quando ela terminar, ela vai falar: eu estou com fome. Não, você já comeu. Que é uma bênção, não é? De Satanás. E a gente olha e fala: está errado. Mas quantas vezes a gente para perceber, vasculhar aquilo que os nossos filhos estão aprendendo na escola, vendo na TV, vendo no celular, vendo no tablet, vendo na internet? Tomemos consciência de que a estratégia babilônica nos ajuda a ver as estratégias de resistência que esses meninos, esses 4 jovens do passado, tiveram que formular para perceber que eles estavam sendo moldados. Mas isso não acontece só com os nossos filhos. Nós também aprendemos uma nova língua e uma nova cultura. Aprendemos novas gírias. Nós aprendemos a rir de piadas que nós deveríamos repudiar. Nós adquirimos um gosto novo por coisa ruim. Nós também estamos debaixo de uma cultura que nos ensina uma nova língua. Sabemos falar tudo o que está acontecendo, estamos antenados com tudo o que se passa da cultura, com o último escândalo pop, as revoluções na área do judiciário, da política, mas a gente esquece que a gente tem língua própria e que a gente tem cultura própria. Tem gente que sabe dizer quais são os juízes do STF, mas não sabem dizer quem são os 12 apóstolos. Às vezes a pessoa sabe dizer para que serve um deputado federal, mas não sabe os 10 mandamentos. Se você souber os 2, ótimo. Mas se você tiver que escolher, vai nos 10 mandamentos. Aí a gente fala assim: mas e que ele está falando? Que a gente não deve ser antenado na cultura? Não, o que eu estou dizendo é que a nossa língua é o Evangelho, que a nossa cultura é determinada por outro rei e seu nome é Jesus. Como nós oramos aqui, não interessa, eu sei, alguns de vocês podem ter opiniões divergentes, mas todo mundo tem uma expectativa sobre qual o prefeito você gostaria de ter para São Paulo. Eu vou te dar uma boa notícia: não interessa quem ganhe, o rei continua sendo o mesmo, e o seu nome é o Senhor, Deus dos exércitos, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele continuará governando soberano sobre tudo e todos. Mas às vezes a gente esquece disso. E a gente tem esperanças de que a nossa cidade vai ficar melhor se aquele ou este forem eleitos. Deus é quem está no governo. Eu não estou dizendo aqui para você ser doido.
e ignorar o fato de que a cultura e a língua estão ao nosso redor. O que eu estou dizendo é que, quando você percebe estratégias do mal ao seu redor, você deveria se lembrar da principal lição desses dois. Como nós cantamos nesta liturgia, até que o Senhor volte ou que nos chame, não há lugar no mundo que não seja Babilônia. Não há lugar no mundo que não seja Babilônia. O problema é que a gente às vezes acha que tem algum lugar seguro, que há algum lugar, algum programa, alguma cena, algum livro, alguma coisa que não vai oferecer perigo. Você está na Babilônia. Estamos todos longe do lar, engolfados em estratégias que buscam nos fazer esquecer o que aprendemos na igreja. Eles foram por 3 anos ensinados na língua e na cultura babilônica, como Timóteo. E Paulo diz para Timóteo não se esquecer das sagradas letras que foram capazes de torná-lo sábio para a salvação, assim como eles também precisavam se lembrar. Quer resistir à reprogramação que o mundo faz durante a semana? Então tome consciência de que tem estratégias muito sutis acontecendo ao seu redor. E a principal delas, que é a terceira lição desta noite, é que se você quiser resistir e não sucumbir à pressão avassaladora que este mundo faz para amoldá-lo em moldes que nos deformam, você vai precisar de, além de perceber que está entre eles, e de notar que existe correndo uma estratégia maléfica ao seu redor, você também vai precisar de desenvolver a sua verdadeira identidade. Eu acho que o maior pecado que a igreja moderna comete, e que foi cometido comigo na minha infância também, é nós sermos ensinados que os amigos de Daniel se chamavam Sadraque, Mesaque e Abednego. Nada pode ser tão horrível e tão falho em termos de cosmovisão cristã. É capaz de você saber que são... Já aconteceu em algumas igrejas em que eu estava explicando esse texto e eu falei dos amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Aí o pessoal entendeu. Quando eu falei que era Ananias, Misael e Azarias, quem? Irmãos, às vezes, agora lembre-se desse texto, às vezes a gente não quer ser reprogramado pelo mundo, quer se manter fiel, mas nem sempre é possível fugir. Você vai ter que encarar o desafio. Para onde você vai correr? Então esses jovens eles não tiveram qualquer opção, eles tinham que encarar o desafio ou morrer, servir o rei ou morrer. E nesse caso, eles entenderam que iriam servir a Deus servindo aquele rei, numa situação nada boa. Até que chegou o momento em que eles receberam um novo RG. Os babilônicos tentaram apagar suas identidades, dando-lhes novos nomes. Você sabe o que cada um desses nomes significa? Eu sei o que o meu significa, só que eu não fico dizendo por aí que é para não matar as pessoas de inveja. Eu tinha um colega que o significado, aliás, um amigo querido, não era só um colega, um amigo querido, que o nome dele significa retirado das águas escuras, um eufemismo para retirado do esgoto. Imagina você ter um nome desse, coisa linda, é claro que eu não vou dizer o nome dele aqui. Vá descobrir o nome do significado do seu nome. Às vezes é uma coisa simples como que pertence a, né? Nada demais, né? Mas morram de inveja. Meu nome significa presente de Yahvé, presente do Senhor. Yonatam. Natam significa presente, dádiva.
Vai ver, tem um Jailson na Bíblia, não estou sabendo. Daniel significa Deus é meu juiz. Esse é fácil. Ananiá ou Ananias significa o Senhor é gracioso. É o mesmo significado de João. É que muda a língua, tá? Michael significa quem é como El, quem é como Deus. É o mesmo El de Daniel. E Azariah significa o Senhor é o meu ajudador. Olha que coisa linda. Deus é meu juiz, o Senhor é gracioso, quem é como Deus e o Senhor é meu ajudador. E que desgraceira, eles viraram o seguinte, agora eles chamariam Beltesazar, Baal te proteja. Quando dá vontade de bater na madeira, né? É pecado também. Sadrar, o mandamento de Acu. Que Deus é esse? É um babilônico. Mesach, ou Mesac, quem é como Acu? Michael, quem é como Deus, virou Mesac, quem é como Acu. E o coitado do Abednego, né? Que virou servo de Nego. Deixa eu rir, porque não é o Senhor, né? Esses novos invocavam agora as ajudas dos deuses babilônicos ao invés do Deus de Israel. Eles foram alterados para ofender. E o que essas estratégias mundanas desejam é nos fazer esquecer a quem devemos recorrer em tempos de pressão ou de reprogramação. O que o mundo deseja é nos forçar a esquecer quem Deus é, esquecer de sua graça, força e justiça. O mundo quer nos ver pedindo ajuda para um ídolo sem poder, para que compartilhemos do mesmo desespero que eles compartilham. Isso é uma coisa que me pegou nessa pandemia e que me marcou tristemente, foi ver crente com medo de morrer, desesperado. Isso não é coisa mais absurda do que isso. Eu estou morrendo de medo de me encontrar com Jesus. Ai, Deus me livre, já pensou se eu morro? Vou para o céu. Aí ainda vira e fala que é incomparavelmente melhor. Parece um padre que tinha lá em Barretos, que estava morrendo, e a história vazou na cidade, que foram dizer para ele assim, rapaz, daqui um pouco o senhor vai estar lá com Abraão, Moisés, como era um padre, disseram, Maria, né? Logo, logo, o senhor está ali, ó, na pontinha, tentando animar o moribundo. E o padre disse, é verdade, mas está tão bom aqui. Não quer ir não? Diz que é bom, mas não quer. Parece o meu oftalmo que queria me operar. Aí eu falei, o senhor usa óculos, por que o senhor não opera? Ele, Deus me livre, morro de medo dessa cirurgia. Bom, como vocês podem ver. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque quando o mundo entra em desespero, eles querem que vocês entrem junto. Porque quando o mundo teme, eles querem que vocês temam junto. Quando eles riem, eles querem que você ria junto. Eles querem que vocês estejam entre eles em tudo, mas a gente não pode estar entre eles até o fim. Você pode mexer em muita coisa na nossa vida, mas não pode mexer na nossa identidade. Às vezes a gente esquece quem a gente é, e a gente não está peregrino, a gente é. Não interessa onde, não interessa quando, se aqui ou se em outro país,
Ser um cristão é ser um peregrino. Nosso foco deve estar na nossa verdadeira identidade, e por mais boba que essa lição possa parecer, se reveste de importância no fato de que nós estamos hoje lidando com identidades de gênero. As pessoas estão esquecendo quem elas são, achando que podem determinar o seu próprio nome. Essa é a razão pela qual, apesar de terem recebido um nome babilônico, eles continuaram a se chamar pelos seus nomes judaicos. Abra sua Bíblia em Daniel e vamos olhar alguns versos para frente. Veja, por exemplo, o verso de número 11. Eles receberam um nome no verso 7. Mas no verso de número 11, Daniel disse ao cozinheiro-chefe, que estava encarregado de cuidar de quem? De Beltesazar, Sadraque, Mesaque, Abednego? Não. A Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Agora olha o verso 19. E veja se esses meninos não se chamavam entre si do mesmo jeito. Não interessa se lá fora vocês são chamados de outro nome. Eles continuavam se chamando a si mesmos de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Olha o verso 17 do capítulo 2. E sabe o que você vai encontrar lá? Sadraque, Mesaque, Abednego e Beltesazar? Não, você vai encontrar lá Ananias, Misael e Azarias. Foi dessa forma que eles criaram uma dupla identidade, à medida que seus nomes israelitas eram lembretes de sua verdadeira identidade, lembretes de sua verdadeira pátria, lembretes do verdadeiro Deus. Como forasteiros em terra estranha, exilados da pátria, nós lá, como eles, desejamos e precisamos celebrar as oportunidades que preservam a nossa verdadeira identidade. Irmãos, quando nós estávamos na África, parece brincadeira, eu não tomava café. É esquisito. Aliás, eu era chamado de brasileiro estranho, porque eu não gostava de café. E uma das coisas que Deus não deixou faltar, eu aprendi a tomar café brasileiro na África do Sul. Porque Deus não deixou faltar café. Não, é curioso. A gente não tinha nada do Brasil, mas sempre que alguém viajava para lá, cunhada, irmã, amigo, eles levavam café. Então, na minha casa, por 3 anos, não faltou café brasileiro. Sabe por que eu passei a tomar café? Eu digo para as pessoas que foi porque eu precisava estudar, que eu precisava gastar mais tempo acordado, limitar minha fome para não ficar comendo, eu tinha que estudar. Mas a verdade é que o café tinha gosto de Brasil. E quando eu fazia o café à brasileira, eu me sentia em casa, lá. Sabe qual que é o problema? É que a gente às vezes esquece que a igreja é esse posto estrangeiro que serve um bom cafezinho brasileiro em terra estranha. A igreja, ela é eu tive uma série de estudos sobre o café e piedade, então eu digo que igreja é o café de Deus. A igreja é quando Deus faz a gente lembrar da nossa verdadeira cidadania, porque é na igreja que eu encontro os meus verdadeiros irmãos. É na igreja que eu como a comida de casa. Irmãos, lá na África do Sul, minha esposa, que eu considero ela um gênio da cozinha, porque a mulher deu um jeito de fazer feijoada e estrogonofe brasileiro, usando as ferramentas da situação. Como ela fez isso? Perguntem para ela a receita depois. Agora, uma das coisas interessantes, não é? A comida de casa não tinha gosto de casa, porque era feito com as coisas de lá. O café não, mas na igreja a gente come a comida de casa, o pão
e o vinho. Na igreja, a gente fala a língua de casa. Quando nós chegamos, nós éramos os únicos brasileiros da região. 6 meses depois, chegou um casal, e depois de um ano, outro. E lá, essa é uma história que eu gosto de contar, porque eu já matei vocês de inveja com respeito ao meu nome, agora vocês vão cair duro para trás. Lá, o pessoal não gostava de comprar uma peça de carne que a gente gosta muito aqui, uma tal de Brazilian Rump, que a gente carinhosamente chama de picanha. Então lá, esse pedacinho de carne era exoticamente barato. E sobrava na prateleira porque ninguém pegava. Quando a gente descobriu o que era, os brasileiros, nós fazíamos rodízio. A gente comprava uma picanha por mês, cada uma família, e a gente sentava junto para fazer churrasco. Então tinha churrasco todo final de semana. E um desses meus colegas disse que um dia ele foi comprar picanha lá no único mercado da cidade que vendia. Ele falou assim: rapaz, curioso você pedir esse pedaço de carne. Eu moro aqui há 10 anos. Sempre cortei esse pedaço, ficava aí 2, 3 semanas. Agora não vence, eu corto, vende. Eu corto, vende. Eu corto, vende. O que está acontecendo? Meu único medo era: você não contou para ele, contou? Ah, irmãos, gosto de casa. A gente esquece que igreja é gosto de casa. Isso acontece semanalmente na reunião de igreja, quando nós celebramos o verdadeiro Rei, quando nós lembramos quem nós somos de verdade. Mais uma razão de peso para que você evite ao máximo faltar, evite ao máximo não vir, não deixar de ir à igreja por qualquer motivo. É a igreja, o culto, que preserva a sua identidade cristã, que acentua em você, que lembra o seu verdadeiro nome, que mantém viva a memória da sua pátria. Nossa identidade celeste é fortalecida, é transformada quando nós estamos na igreja juntos. Esses meninos não estavam isolados. Imagina, passar o dia inteiro ouvindo Sadraque, 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 e abrir a porta de casa e alguém te chamar pelo seu nome. Isso é igreja. É um momento em que a gente pode lembrar que é irmão, que é filho e é servo. Nossos cultos dominicais não têm apenas o objetivo de nos equipar para viver nesta terra uma vida mais eficaz, mas para nos relembrar, para nos limpar e para nos fortalecer a verdadeira identidade. Porque quando a palavra é pregada, a sabedoria dos céus é proclamada e desbaratada a sabedoria do mundo. No batismo, estava no esboço. Mas no batismo, esse que vocês acabaram de ver, o sinal da nossa cidadania é colocado sobre as nossas crianças e sobre nós. Na ceia, nós comemos a comida da nossa terra natal, que nos lembram os custos desta cidadania, mas também aponta para o banquete que nos espera em casa. E todas essas coisas nos ajudam a preservar a nossa verdadeira identidade. Eu vou encerrar, mas não posso encerrar sem mencionar o Redentor. Ah, é verdade, tinha que mencionar Jesus, né? Não. É porque normalmente quando a gente termina um sermão desse, a primeira coisa que a nossa pregação moralista deseja é: seja como Daniel, seja como Ananias, seja como Misael. E o texto não está aqui para mostrar, e por isso eu escolhi esses 2 versos, que você deve ser como eles. Primeiro você tem que dar graças a Deus que você não é nenhum deles. Ninguém sabe que tipo de úlcera você cria quando você tem que encarar Nabucodonosor às vésperas de entrar em uma fornalha de fogo ardente.
E que tipo de medos passam na cabeça de um idoso quando ele tem que descer a uma cova cheia de leões? Graças ao bom Deus, nenhum de nós vai passar por coisa que tal. A boa notícia, como bem lembrou o pastor, é que se o batismo hoje é limpo e bonitinho, isso é graças a Jesus. E a boa notícia é que o Filho de Deus conquistou o mundo por nós. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo, disse o Senhor. E antes que você desmaie, essa consciência nos leva a considerar o fato de que nada de especial havia neles ou em nós que provoque em Deus sua vinda até nós, que nos salve e nos redima, mas Ele fez isso, assim como protegeu aqueles amados e eleitos que Ele chamou pelo seu amor. Nós estávamos entre eles, entre os perdidos, quando fomos achados. Estávamos entre os cegos, quando passamos a ver. Estávamos entre aqueles que caminhavam nas trevas, quando Deus nos chamou para a sua luz. Aqueles jovens sabiam que não eram especiais em si mesmos, e por isso Deus usou de maneira tão especial. Não é o que somos, mas o Deus que temos que faz a diferença. E às vezes a gente esquece disso. A gente quer ser como Daniel. A gente quer ser como Ananias, Misael e Azarias. E a gente esquece que a gente já tem o Deus deles. Então, para que você não seja reprogramado pelo mundo, olhe para esse texto e se lembre, você está sendo desafiado a esquecer da providência de Deus, como Jesus foi no deserto. Ele foi desafiado a duvidar da sua própria identidade, quando o povo zombou dele e o desafiou a descer da cruz, dizendo: se você é quem dizes ser, se tu és mesmo o Filho de Deus, desce. Ele venceu os desafios do mundo para que nós não sucumbamos diante do nosso. E dessa forma nós podemos concluir, porque a nossa fé é o passaporte que indica a nossa verdadeira pátria. Eu passei 3 anos com um passaporte, que era a única coisa que dizia quem eu era. Todo o resto não valia de nada, eu não era aquilo, eu era o que estava escrito no passaporte. Nossa fé é o passaporte. E até que possamos desfrutar da nossa verdadeira cultura, falar a nossa verdadeira língua e servir o verdadeiro Rei, nós devemos caminhar neste mundo olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, resistindo firmemente à reprogramação deste mundo. Que Deus assim nos abençoe para o louvor da sua glória e graça e mantenha esta igreja viva e firme até o dia final. Amém.